Sete dias que abalaram o mundo. É um artigo de John Bessemeres que traduzi para o idioma português. Para muitas pessoas, a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, foi o momento em que o comunismo na Europa chegou ao fim. Mas eventos importantes ainda estavam por ocorrer, principalmente a reunião entre o presidente Boris Yeltsin e os presidentes da Ucrânia e da Bielorrússia, na floresta de Belovezhskaya, em 7 e 8 de dezembro de 1991, na qual eles proclamaram o fim da União Soviética. E os principais elos da cadeia causal haviam sido formados anos antes. Em agosto de 1980, o mundo exterior assistiu com crescente espanto como uma onda de greves varreu a Polônia. Uma revolta operária tão abrangente não havia sido vista antes no bloco soviético, nem mesmo durante o levante húngaro de 1956. Os grevistas mantiveram uma disciplina notável, evitando violência ou outras provocações. O enorme apoio que tiveram em todo o país foi palpável. Em 21 de agosto, apenas uma semana após o início da primeira greve, em Gdansk, as autoridades enviaram emissários de alto escalão do partido para negociar com os líderes da greve. Em 15 dias, vários acordos abrangentes foram alcançados em regiões-chave. Dentro de um mês, uma federação sindical nacional livre, chamada Solidarność, ou Solidariedade, foi estabelecida sob Lech Wałęsa. Eventos como esses sempre parecem inevitáveis em retrospecto. E é difícil para os mais jovens, especialmente aqueles sem experiência de regimes duros, compreender exatamente o que os reformadores do comunismo estavam enfrentando. A maioria das pessoas, de ambos os lados da cortina de ferro, temia que uma reforma séria não viesse sem um terrível derramamento de sangue. Muitos acharam a perspectiva inimaginável ou aterrorizante demais para ser considerada seriamente. Todas as tentativas anteriores de reforma terminaram mal. Berlim, em 1953. Poznan, em 1956. Budapeste, em 1956. Varsóvia, em 1968. Praga, em 1968. E Gdansk e outras cidades polacas do Báltico em dezembro de 1970. Esses eventos, particularmente o esmagamento da Revolta Nacional na Hungria em 1956 e a repressão pelos exércitos do Pacto de Varsóvia do socialismo com rosto humano de Alexander Dubček em 1968, deixou as pessoas sentindo que todo protesto era, em última análise, fútil. Como disse, em maio de 1979, um grupo polaco semi-dissidente que se autodenominava Experiência e Futuro, e que os polacos tinham uma amarga convicção de que no sistema sociopolítico em que viviam, uma mudança radical seria totalmente impossível. Mas a transformação de agosto de 1980 foi menos abrupta do que parecia. Os polacos tinham uma longa tradição de revoltas contra a autoridade russa. E desde a sangrenta repressão
das manifestações espontâneas na costa polaca do Báltico em 1970, pequenos grupos de trabalhadores e intelectuais vinham trabalhando juntos para se preparar para a próxima rodada. Depois que o regime de Gierek reprimiu novamente os protestos dos trabalhadores em várias cidades em 1976, intelectuais dissidentes formaram o Comitê de Defesa dos Trabalhadores para oferecer conselhos e apoio aos líderes da classe trabalhadora. O recém-eleito Papa João Paulo II, anteriormente cardeal arcebispo metropolitano de Cracóvia, retornou ao seu país natal em uma visita que produziu multidões gigantescas em todo o país. O consenso sinistro e a disciplina excepcional das futuras manifestações em massa do Solidariedade já eram aparentes. Mais ou menos um ano depois dos acordos de setembro de 1980, enquanto os polacos se divertiam com suas novas liberdades, enquanto a economia entrava em crise ainda mais, o regime foi forçado a ceder cada vez mais terreno à sociedade. As reivindicações dos trabalhadores, que já eram expansivas, tornaram-se mais amplas e políticas. E o resto da sociedade polaca se juntou. Os sistemas comunistas de partido único funcionaram em uma mistura de propaganda, intimidação extrema, concentração de poder e a criação de estruturas elaboradas de organizações controladas pelo regime, que foram projetadas para suplantar e antecipar a sociedade civil genuína. Havia sindicatos oficiais, grupos de mulheres, grupos de escritores, sindicatos estudantis, editoras, associações profissionais e assim por diante. Todos eles, com algumas exceções, católicas, dirigidos pelo partido ou seus indicados de confiança, sob uma direção central rígida. A Polônia também tinha dois partidos ostensivamente representando o campesinato e as classes médias urbanas, mas, na verdade, servindo como correias transportadoras de cima para baixo, sem diluir nem um pouco a realidade do Partido Único. Muitos desses corpos falsos foram deslocados por organizações emergentes do Solidariedade ou em legítima defesa, começaram a representar genuinamente seus eleitores. Ver essas organizações fantoches ganharem vida real de repente foi uma experiência estranha, tão enervante, na memorável frase do jornalista britânico Neil Asherson, quanto assistir ao amadurecimento de frutas de cera. O regime estava perdendo progressivamente e a maioria de seus instrumentos de poder. Até o partido, os órgãos de segurança e o exército foram influenciados pelo fermento, mas permaneceram mais seguros sob o controle da liderança do que outras instituições. À medida que as demandas do Solidariedade por democratização total se tornaram mais insistentes, o regime preparou sua resposta. Em outubro de 1981, o general Wojciech Jaruzelski, que era primeiro-ministro e também ministro da Defesa, se tornou líder do partido. Com um sigilo impressionante, em uma sociedade então inundada de informações e opiniões, ele preparou uma contra-revolução maciça. Declarando a lei marcial em 13 de dezembro de 1981, ele fechou quase todas as comunicações e meios de comunicação por várias semanas e detiveram milhares de líderes do Solidariedade em todo o país. Solidariedade que teve sempre
e foi essencialmente um movimento aberto e não violento, com pouca capacidade de autodefesa e que estava mal preparado para esta reviravolta e, por vários meses, parecia atordoado. Mas Jaruzelski, apesar da lei marcial, não era um líder gratuitamente brutal ou sem escrúpulos patrióticos. Não. De qualquer forma, ele percebeu, como János Kadar, na Hungria, depois de 1956, que o regime só poderia ser reconstruído com base em algum modus vivendi com a sociedade. Com o retorno da normalidade, o Solidariedade reviveu abaixo da terra, ou seja, nos seus porões, e mais tarde, cada vez mais, na superfície, surgiram uma infinidade de publicações ilegais e desinibidas. Os líderes do movimento foram gradualmente autorizados a voltar ao domínio público. Durante a década de 1980, a economia, como em grande parte do bloco soviético, foi de mal a pior. A Polônia parecia um país onde crises e revoltas talvez estivessem apenas a um aumento de preço. E com a adesão de Mikhail Gorbachev à liderança soviética, a glasnost e a perestroika foram adicionadas à mistura. Como o ressentimento público começou a aumentar novamente no final da década. O Solidariedade se reafirmou em 1988, lançou greves e demandas. Embora a situação fosse menos explosiva do que em 1980, o regime foi menos capaz de resistir ou coagir. Concordou em iniciar, em fevereiro de 1989, o que ficou conhecido como Mesa Redonda, como resultado da realização de eleições parcialmente livres. O Solidariedade venceu por esmagadora maioria, o que levou a etapas o desmantelamento do regime socialista soviético. Os radicais do Solidariedade, uma clara minoria, é verdade, não ficaram felizes que Wałęsa e seus conselheiros concordassem com uma solução negociada que permitisse ao establishment socialista escapar de represálias, desviar fundos e, em pouco tempo, encenar uma recuperação política como social-democratas renascidos. Os pós-socialistas chegaram a tempo de conquistar vitórias democráticas, em grande parte criticando a terapia de choque econômica que foi adotada pelo governo do Solidariedade para transformar a economia de comando e enfrentar a hiperinflação e outras crises econômicas que os socialistas haviam deixado em seus acordos. A discussão sobre se a abordagem conciliatória da mesa redonda era o caminho certo continuou desde então, através de todas as mutações caleidoscópicas de partidos e pessoal na volátil política pós-socialista da Polônia. Mas os resultados foram bons. O establishment socialista polaco sempre teve uma forte ala liberal, que assumiu habilmente a política democrática e aceitou a nova dispensa. Como resultado, o derramamento de sangue foi evitado, tanto em 1989 quanto posteriormente. Mas a discussão entre os partidos e os políticos pós-solidariedade sobre quem ganhou a vitória e quem deixou a nomenclatura fora do gancho ainda continua. À medida que a Polônia se tornava uma sociedade mais aberta, a razão original de ser do Solidarność, como um corpo nacional abrangente, desapareceu. Como o da Igreja Católica, que viu sua influência política diminuir desde o ponto alto de 1989.
Enquanto um governo liderado pelo Solidariedade dominou por um tempo, no final da década de 1990, a organização encolheu para se tornar mais um sindicato do que uma causa nacional ou partido. Embora participe vigorosamente na política conturbada da Polônia. Então, qual é o legado do Solidariedade? Durante as comemorações dos eventos de 1989, anos posteriores, muitos comentários públicos concordaram que o momento decisivo havia sido a demolição espontânea do Muro de Berlim. Mas a queda do muro, embora espetacular e cinematográfica, ocorreu em parte por acidente. E quando um alto funcionário de Berlim Oriental, Günter Schabowski, enviou um sinal equivocado, errado, à população da Alemanha Oriental de que o muro estava prestes a ser aberto. E seu desmantelamento, em qualquer caso, foi amplamente pré-determinado quando Gorbachev deixou claro que não traria tanques para resgatar o regime. E quando os socialistas reformistas da Hungria decidiram deixar os turistas da Alemanha Oriental que visitavam seu país escaparem em massa através da fronteira húngara-austríaca. Na queda do regime socialista, houve, portanto, muitas causas e muitos heróis, e não foi o Muro de Berlim. A maioria deles anônimos, e alguns desses heróis, à primeira vista, improváveis ou mesmo não intencionais, como Schabowski, ou apenas intencionais, como Kadar. A decisão de Kadar de traçar um curso liberal após sua brutal repressão da revolta de 1956 permitiu que um tipo de pluralismo se desenvolvesse na sociedade húngara. Dentro do Partido Socialista dos Trabalhadores Húngaros, de Kadar, surgiu um grupo de liderança fortemente reformista que o ajudou a se aposentar. Proclamou a necessidade de uma democracia sem adjetivos e, conscientemente, começou a minar o regime da Alemanha Oriental. Outro herói parcialmente não intencional, mas que infelizmente permanece muito desconhecido em seu próprio país, é Gorbachev, que veio para reformar o socialismo, não para enterrá-lo. Mas foi sua visão, habilidade política, coragem, resolução e decências básicas que não apenas transformaram o sistema dentro de seu próprio país, mas também possibilitaram que reformadores em outros lugares, inclusive na Polônia, alcançassem o que conseguiram. Fora da Rússia, no entanto, o exemplo não violento do Solidariedade, compare a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia em 68 e os Estados Bálticos, por exemplo, foi provavelmente a maior causa isolada dos momentosos eventos dos anos de 1980 e início dos anos de 1990. Olhando com nostalgia para os dias de glória do Solidarność, muitos polacos lamentam a passagem de uma era de grande idealismo e unidade nacional. Mas a contração do Solidariedade para dimensões mais modestas não reflete a trágica decadência. Apenas a normalidade democrática mundana. E isso também uma parte importante de seu legado. Seria bom se todos os políticos pós-Solidariedade da Polônia aceitassem que a era do heroísmo justo já passou e que pronunciamentos abrangentes não são mais necessários.